Ano 2000 e a humanidade progrediu na tecnologia consideravelmente. Uma corporação realizou pesquisas em bioengenharia, combinando DNA animal e humano. Essas pesquisas levaram à criação da espécie experimento, além de suas muitas ramificações futuras. Após anos de testes secretos e antiéticos em laboratório, eles estabeleceram um objetivo maior. Descobriram um planeta cinza, prosperando ecologicamente e com uma rota espacial fácil de realizar. Logo, milhares de espécimens, construções e variadas cargas foram enviadas. Embora a maioria dessas coisas foram enviadas corretamente, uma grande quantidade foi enviada para a expansiva rede de cavernas do planeta, devido a um erro de calibração. Neste material enviado estava incluso uma tecnologia experimental muito importante, agora posicionada no fundo do sistema subterrâneo, sem forma fácil de acesso. Mesmo assim, foi visto pelos cientistas como uma oportunidade de realizar pesquisas comportamentais, enviando milhares de espécimens para recuperar a tecnologia perdida. A viabilidade é minúscula, mas o embarque é barato e seu estoque vivo é abundante. Você é um desses espécimens sem sorte. Resistir não é uma opção. Oi, oi. Eu sei que o vídeo começou de uma forma um pouco tenebrosa, mas queria só rapidamente me apresentar aqui, para quem não me conhece. Eu sou o Fotoséfico, eu estou junto com o Nightfall, que não consegue falar aqui, mas ele é gente boa. A gente gosta de fazer vários vídeos sobre várias coisas. A gente é um canal pequeno, então qualquer tipo de suporte ou apoio, sei lá, é muito bem-vindo. Enfim, se vocês quiserem saber mais algumas informações, vocês podem ver a descrição do canal. E me perdoe pelo áudio estar muito baixo, é porque eu não posso falar muito no microfone, porque tem gente aqui em casa. Enfim, bora para direto ao assunto principal. Casualties Unknown, também conhecido como seu nome provisório Scarf Prototype, é um jogo 2D roguelike de sobrevivência, estilo Noita, com mecânicas de saúde completas, parecidas com a de Project Zomboid e Neurotrauma. O jogo foi desenvolvido por Orsonix, que ele já criou outros jogos, por exemplo, Madness Melee, Gunsal, GUI e Volumetric Shock. Desses todos que eu conhecia antes de Casualties, eu conheci o Madness Melee, mas acho que é só mais que tá nessa bolha de Madness Combat. Enfim, o desenvolvimento de Casualties Unknown começou mais ou menos em 25 de dezembro de 2024, talvez um pouco antes, é porque não tem uma data exata que eu consegui encontrar, mas estava sendo desenvolvido há alguns meses. Atualmente, no momento que eu tô fazendo esse vídeo, o jogo ainda está na sua versão de teste 5.1, mas logo vai lançar 5.2. Ou seja, ainda tá começando, ainda não tá todo o jogo feito. Mesmo que já tenha muitas mecânicas do jogo, muitos itens, ele ainda não tá completo. Nesse jogo, você é esse bichinho fofinho, preto com olhos laranjas e a pontinha da cauda laranja, mas que é sensível mentalmente, que na verdade é um híbrido de raposa, rato e humano, um grande experimento da bioengenharia. E seu objetivo é descer um enorme sistema de cavernas com várias camadas em busca de uma tecnologia perdida, enquanto tenta desviar dos vários perigos que tem no caminho. E acredite, esse jogo não pega leve, ele muitas vezes é brutal,
E às vezes você pode morrer por um simples erro. Você pode, às vezes, sei lá, tropeçar e sem querer cair de uma altura e quebrar seu pé. E perceber que você já não consegue mais pegar comida. E aí lentamente morrer de fome. Ou, às vezes você pode só tomar um tiro na cabeça. Ter um dano cerebral permanente. E morrer por, sei lá, sangramento interno. É bem brutal. Por estar na sua versão demo de testes, o jogo está disponível gratuitamente para download na página itch.io do desenvolvedor, que eu vou botar o link na descrição para vocês darem suporte. O jogo pode ser jogado no PC, no Windows, eu acho que dá para jogar no Linux, eu acho, mas enfim, eu sei que no Windows funciona. O jogo é bem feito. Vamos falar sobre algo que eu acho incrível sobre esse jogo, a gameplay. Em geral, a gameplay consiste em você descer uma caverna gigante com cuidado, beber, comer e torcer para não cair em uma trap. Mas eu quero dar ênfase em alguns detalhes da gameplay. Diferente de muitos outros jogos, Casualty Unknown não tem uma barra de vida. O que você tem é várias informações sobre sua saúde, a integridade do cérebro, total de sangue do corpo, seu humor e um monte de outras medidas. Cuidar de todos esses aspectos do experimento se torna algo vital para sobreviver nesse jogo, já que um simples erro pode significar o fim de uma run. O jogo até pode ser um pouco complexo demais na parte médica do jogo, e isso vai só ficar cada vez mais complexo com o passar do tempo. Mas é isso que torna o jogo interessante. Não é só beber uma poção vermelha mágica de cura para recuperar a saúde. Você tem que usar bandagens, aplicar desinfetantes, tomar opioides caso sinta muita dor, aplicar talas para curar fraturas. É bastante coisa, mas com o tempo dá pra se acostumar. Além do sistema de saúde, o fator exploração no jogo é muito importante e considero também uma das partes mais divertidas. Às vezes você vai encontrar muito loot, outras vezes não, e vai ter que craftar a maior parte das coisas. Falando em craft, esse jogo tem muito crafting. É quase essencial que você craft itens para sobreviver por mais tempo. Às vezes dá um pouco de dor de cabeça para lembrar todos os crafts e o que tem que pegar, mas enfim, é só um problema pessoal meu. Uma coisa importante caso você for jogar esse jogo é que espere sempre inesperado. Acredite, mesmo que você seja o mais cuidadoso possível, pode ser que apenas um bloco de água te empurre para o precipício. É sério, isso já aconteceu comigo tantas vezes. Até hoje eu tenho medo dos geysers. Mas enfim, eu não quero dar tanto spoiler do jogo, por isso eu não vou me aprofundar em o que você pode encontrar em cada camada, o que fazer em cada situação, enfim. Você precisa experimentar esse jogo por conta própria. Além disso, tem algo muito mais profundo sobre esse jogo, que foi o motivo de eu fazer esse vídeo, que eu quero falar sobre agora. No jogo, existe o modo experimento. Ele muda conforme suas ações e dependendo do estado da saúde do experimento. Acima de 0, seu XP fica feliz. Abaixo de 0, seu XP fica triste. E ele pode ir desde mais 100 de humor até menos 100 de humor. O interessante mesmo desse sistema é como é representada a tristeza. Melhor dizendo, a depressão. A partir dos menos 10 de humor, o XP se sente para baixo. Talvez apenas esteja em um mau dia. Surgem os primeiros sintomas. XP não tem tanta motivação quanto antes. Surge uma pequena chance de o personagem simplesmente não querer fazer o que você mandou ele fazer. Então se você tentar fazer ele pegar um item, usar um item, existe uma pequena chance de ele recusar. A chance vai aumentando conforme o humor diminui, o que mostra o quanto a motivação diminui conforme o mundo se torna mais desesperançoso. A partir dos menos 30 de humor, o XP se sente melancólico. A tristeza se aprofunda. O mundo ao seu redor não parece mais tão claro quanto antes. O XP não consegue mais prestar tanta atenção aos seus sentidos, distorcendo as cores e o som. A motivação do pequeno XP está muito baixa. Por isso, a partir desse ponto o evento de Last Stand não vai mais ativar,
que é basicamente um evento que, antes de morrer, o experimento usa sua motivação interna e consegue reviver de uma situação excruciante. Ainda muito destruído, mas consegue continuar por mais tempo. E só pode acontecer uma vez. A chance de acontecer o Last Stand depende de quão feliz o XP está. Um pequeno aviso, as coisas vão piorar e muito. Se sentir desconforto, você pode pular para o próximo capítulo do vídeo. E de menos 50 de humor, a mente do pequeno XP está atormentada. A depressão se estabeleceu. Mal tem motivação para qualquer coisa. O mundo parece não ter esperança. O XP percebe que continuar em um mundo como esse é apenas tortura. Seus pensamentos se tornam cada vez mais claros isso. A partir desse ponto, é perceptível que a motivação está quase esgotada. O XP tem menos energia do que antes, por isso ele vai ter que dormir mais frequentemente para compensar, o que piora conforme o humor abaixa. Além disso, o XP não consegue mais andar na mesma velocidade que antes, correndo perceptivelmente mais lento, para compensar a falta de energia. Sua mente, coberta pelos seus pensamentos, torna ainda mais difícil o entendimento dos seus arredores. Nem mesmo sua fome parece ser um problema. Assim, o XP precisa sentir mais fome para realmente mostrar o desconforto dela. Não é apenas o XP que está convencido de sua decadência e de seu fim próximo. Seu cérebro também foi afetado. Não é drama. É realmente um problema químico. O humor do XP não consegue mais atingir a homeostase. Ou seja, ele não vai mais regenerar passivamente, sendo necessário o uso de medicamentos para conseguir sair dessa prisão rapidamente. A partir dos menos 60 de humor, ele precisa tirar essa dor. Precisa sentir alguma coisa. Precisa de algum alívio dessa realidade. Precisa mostrar o que ele está sentindo, mesmo que ninguém esteja realmente ouvindo, além do jogador. O XP começa a ter episódios depressivos que fazem ele se auto... O único jeito de adiar isso é se distraindo com outras coisas. Por exemplo, andar ou apenas dormir. Em um episódio, o XP começa a tremer. A realidade ao seu redor se torna cada vez mais escura. Sua mente contorna sua percepção. O XP consegue apenas ouvir o som da dor, cada vez mais alto. Quando o XP não consegue mais aguentar o que está sentindo, ele quebra e um minigame começa. Prefiro chamar de ação obrigatória, porque diferente de minigame, você não pode recusar a fazer ele. A ação obrigatoriamente deve ser feita por você. Acho melhor você ver com seus próprios olhos como é esse minigame. Quando o XP está com menos 75 de humor, o mundo ao seu redor já não importa mais. O XP visivelmente chora, e ele não deseja mais continuar vivo. Por isso, você não pode fazer ele usar medicamentos e bandagens, além de opioides. Também, no painel de saúde, é visível o nível de humor no centro da tela, mostrando que sua mente está totalmente coberta pelos seus pensamentos. Caso o humor caia ainda mais, para menos de 90, o XP vai ativamente tentar cometer, seja usando suas próprias garras ou uma arma que tiver em seu inventário. É pesado ver tudo isso, mas é exatamente por isso que eu quis mostrar essa mecânica. O jogo consegue mostrar efetivamente o quão pesada é a depressão e seus níveis. Eu diria que esse é o jogo que consegue mais detalhadamente apresentar como é sentir depressão. Eu acho isso muito interessante.
Porque o jogo consegue mostrar uma unidade no experimento. Consegue fazer a gente realmente sentir que eu preciso proteger a SCP a todo custo. Eu quis dar ênfase principalmente à depressão, o mal que o experimento sente e como isso afeta sua percepção de mundo e suas ações, e como o jogo consegue fazer você sentir isso. Porque isso mostra exatamente uma humanidade. Não é só o humor. Tudo no experimento se assemelha a nós. Eles sentem dor, eles sentem felicidade, eles têm necessidades básicas, eles são feitos de carne e osso. Mesmo sendo um híbrido e um conjunto de vários códigos representados por um mero conjunto de luzes com cores na tela, você sente empatia por ele. Pelo menos eu sinto muita empatia pelo pequeno experimento. Mas eu já fui pro Discord do jogo e percebi que tem muita gente que também sente empatia por ele. E até tenta diminuir a dor dele quando ele tá morrendo. O XPs mostram sua fragilidade pelo jogo inteiro. Qualquer errinho pode causar grandes danos, mas quanto mais você aprende, menos você erra e mais feliz o XP pode ficar. Algo que esqueci de citar é que existem várias cartas que outros experimentos botam nas cápsulas que chegam ao planeta, e nelas tem desde coisas mais simples ou engraçadas até notas de o que mostra ainda mais a humanidade desses pequenos bichinhos. Pode ser estranho tudo isso que eu estou dizendo, mas digo isso porque de todos os jogos que eu já joguei, nenhum jogo consegue mostrar tão bem o que o personagem está sentindo quanto Casualty Unknown. Isso não é apenas um jogo, é uma reflexão de nossa própria humanidade. Ele mostra quão frágil nós somos, mostra a escuridão física e interna que nos rodeia. Mostra que mesmo que sejamos cautelosos, mesmo que tenha alguém além de nós tentando nos salvar ou tentando nos matar, nós ainda continuamos sendo uma poeira para o espaço, que nós não temos nenhum valor na realidade, que nós somos apenas uma grande máquina de sobrevivência, feita de milhares de outras micro-máquinas de sobrevivência, com apenas o objetivo de se replicar e sobreviver. E que a única certeza que vamos ter em nossa vida inteira é a da morte. Mas que apesar disso, isso não pode e nem deve nos parar de sermos felizes. Se nós não temos valor, significa que depende de nós para dar um valor a essa vida. Podemos encontrar valor nas pessoas, no ambiente que nos envolve, na curiosidade pelo desconhecido, na criação de algo único, na crença de algo maior, ou em apenas dormir. Enfim, as possibilidades são infinitas. A lição que esse jogo pode passar e que eu quero transmitir é que apesar de tudo, mesmo que você seja apenas um experimento entre muitos outros de um universo que surgiu há bilhões de anos atrás, você ainda sente, mesmo que apenas o vazio. Você ainda está vivo, mesmo que por pouco. Você merece ser feliz, apesar de tudo. Pode ser que você não seja tão fofinho quanto um experimento, mas você merece tanto amor quanto um experimento merece.